Obrigado, Bom dia a todos, obrigado, Oren. Senhores e senhoras, vamos dar continuidade às nossas quintas-feiras, temos sempre o estudo da Torá com algum voluntário, e nessa quinta-feira temos aqui a alegria, a honra de estar escutando a psicóloga e escritora Tova Sender, que gentilmente aceitou o convite de fazer o estudo dessa paraxá. Tova está na sala, não está com o microfone já aberto, pode começar, tá? Na sequência, a fala da Tova, abrimos o debate tradicional, né, com perguntas, com adições, enfim, o que a gente quiser falar e ampliar o estudo. Tá? Obrigado. Tova, por favor, já está com o microfone. Obrigada. Bom dia a todos. Essa paraxá é uma paraxá longa, ela consta de 5 prakim, 5 capítulos, e é interessante que esses 5 capítulos, eles cobrem, parece que é uma amostra, né? Uma amostra do que é uma sociedade, de todos os componentes que aparecem numa sociedade. E, de fato, essa travessia no deserto é a preparação de uma sociedade, de uma comunidade organizada. Então, nós temos elementos importantes que vão desde o sagrado, do mais sagrado, que é a menorá, a eleição dos levitas, né, até o mais mundano, que são os vícios da humanidade que vão aparecer lá no final, né? Então, eu achei interessante que cobre, como se fosse, se a gente fosse mandar ou registrar uma amostra do que caracteriza uma sociedade humana, eu acho que nessa paraxá nós teríamos tudo. Mas como temos pouco tempo, eu me detive em 2 detalhes que não estão revelados, eles estão ocultos, né? Eles só vão ser comentados lá no Talmud, porque na Torá não está expresso. Então, tem coisas que estão claras, expressas dentro dessa paraxá, e eu elegi 2 detalhes que a resposta a gente só vai achar mais tarde com o Hazal, com os Chachamim. Então, do que consta essa paraxá de importante? A eleição e a purificação dos levitas, né? Os levitas ganharam um status espiritual importante, diz o Talmud, porque eles não... Foi a única tribo que não se reverenciou ao bezerro de ouro. Isso não está na Torá. Quer dizer, por que os levitas, né? Isso é uma coisa que fica, pode ser até que esteja na Torá, mas uma coisa que perpassa. E eu achei interessante um outro aspecto nessa eleição e purificação dos levitas no serviço religioso em todos os tempos. Aparece aqui remotamente um tempo de aposentadoria, porque está expresso assim: os levitas vão começar a trabalhar com 25 anos e vão trabalhar até os 50. Quer dizer, tem um tempo circunscrito aqui de 25 anos, e depois diz assim, e depois dos 50, eles vão só funcionar como guarda, né? Quer dizer, eles vão pegar em trabalho de korbanot, em trabalhos pesados. Então, achei uma semente, um embrião aí de uma lei trabalhista lá remota, porque é expresso isso. Começa com 25, termina com 50. E achei um tempo razoável. E a reserva, né? Os reservistas, o Meluim, o que eles vão fazer depois? Trabalhos leves. Tem também a instituição de Pesach e de Pesach Sheini, isso é claro. Orientações para a travessia, tanto orientações divinas, que são, quer dizer, quando partir, quando parar, quando ir, isso é colocado como um sinal numa nuvem em cima do Mishkan. Então, seria a travessia comandada por sinais espirituais. E também uma organização da travessia, já que eram 600 mil homens, né? Então, contando as famílias, uma orientação do ponto de vista organizacional humano, através de toques de cornetas. Não fala shofar, fala cornetas mesmo, Hatzotzra. Então, mas toques musicais, quer dizer, quando tocar truá, para acampamento tal, quando tocar direto, Então, tem uma organização
social aí de disciplina, porque é uma travessia com 12 acampamentos de tribos. São citadas as 12 tribos, quer dizer, a ordem de caminhada das 12 tribos. Tem muita organização social, né? Também temos de interessante a instituição do primeiro Sanedrim. Sanedrim, aí já aparece, se ali antes tem a instituição dos levitas, que é uma função espiritual. E agora, na mesma paraxá, tem a instituição do Sanedrim, que é o Beit Din, que é um tribunal. Então, são eleitos 70 anciãos, olha só que bacana, né? Dar esse cavalo para os anciãos, isso aí não é, hoje em dia não é tão comum assim. Então, a instituição desse primeiro Sanedrim e também uma ênfase muito grande na profecia, né? Porque esse Sanedrim, quando foi instituído, com 70 membros, 70 Zkenim, o espírito da profecia pairou sobre eles, eles profetizaram, mas logo depois passou. E só profetizaram essa vez. No final aparecem os vícios humanos, que é aí que a gente vai se deter, aparecem vícios desde Erev Rav, quer dizer, desde os ex-escravos, né, os egressos de Mitzrayim, até os irmãos de Moshe. Quer dizer, os Hataim são vícios, pecados com punição que aparecem em todas as camadas. Esses vícios são vícios que podemos chamar de insubordinação, né, de ganância, né, o desejo de carne, de competição, de inveja e de lashon hará também. Essa lashon hará, ela não está expressa, todos os outros estão. Todos os outros, a insubordinação, a ganância, a competição, aparecem no texto da Torá. O lashon hará já é uma interpretação. Então, vamos aos 2 fatos que eu elegi para falar do segredo, do que está por trás. Um deles passa batido, é assim, ele não tem muita ênfase. O outro é mais conhecido, o outro é mais badalado, é o capítulo 12, que tem só 16 psukim, mas é uma literatura talmúdica extensa em cima dele, e é muito conhecido, vocês vão logo identificar. Então, o primeiro fato, aquele que passa batido, por isso que eu resolvi abordar, é que Eldad e Meidad, 2 figuras, 2 personagens, Eldad e Meidad, começam a profetizar fora do acampamento, quer dizer, fora do grupo de Sanedrim, porque Sanedrim ficaram em volta, eles foram concentrados, os 70 Zkenim, em volta de Ohel HaMoed, a tenda da congregação. E aí 2 começaram a profetizar, também receberam o espírito profético temporariamente, e começaram a profetizar fora dessa congregação de Sanedrim. E aí, o Yoshua ben Nun, que foi aquele que mais tarde liderou a entrada em Canaã, chegou para Moshe e falou assim, Moshe, olha só, tem 2 ali, Eldad e Meidad, que estão profetizando. Aí Moshe falou, deixa eles profetizarem. Você está com ciúme por mim? Deixa eles, porque o Espírito de Deus que atue sobre todos. Passou, isso passa batido. Aí o Talmud diz assim, o que eles estavam profetizando e por que Dafka, exatamente Yoshua ben Nun, pediu para Moshe interromper. Olha que bonito. Aí o Talmud fala de 3 possibilidades, porque vocês sabem que o Talmud né, ele não dá uma resposta, ele dá possibilidades. Então, eles falaram de 3 possibilidades de profecia, e a que me pareceu que faz muito sentido, e também ela é predominante dentro desse debate, do próprio Talmud, mas eles deram 3. Que o que eles estavam profetizando, isso era no 2º ano no deserto, eles estavam profetizando que Moshe Rabbeinu não ia entrar em Eretz Israel e que quem ia conduzir o povo na entrada em Canaã
era Yoshua ben Nun. Então, isso explica por que Yoshua ben Nun não queria escutar aquilo. Isso explica por que, olha como passa batido na Torá em 3 psukim, e no Talmud isso ganha páginas e páginas de interpretação, o que eles estavam profetizando e por que Yoshua ben Nun interrompeu. Quer dizer, uma coisa que foi difícil para Yoshua ouvir, que eles estavam profetizando 38 anos antes que Moshe não ia entrar em Eretz Israel, que ia morrer antes e que Yoshua ia dar seguimento. Tem também, o Talmud também fala por que esses dois não estavam na congregação, por que eles estavam fora de Sanedrim. O Talmud fala de 2 possibilidades, e uma delas é que eles eram modestos, eles não se sentiam à altura de estar lá. Eu gosto mais da segunda possibilidade, faz mais sentido para mim, que na hora de escolher o Sanedrim, cada tribo, porque Adonai falou, escolhe 70, cada tribo indicou 6. 6 vezes 12 dá 72, mas a indicação era 70. Então, houve um sorteio onde 2 tiveram que ceder o lugar, e esses 2 eram Eldad e Meidad. Uma terceira possibilidade também, isso para pesquisar depois, quando tiver tempo, é que esses 2, Eldad e Meidad, eram irmãos de Moshe, ou por pai de mãe ou por pai de pai, antes do nascimento de Moshe, mas isso fica para depois. O segundo que tem um holofote sobre isso é Het Miriam. Het Miriam quer dizer o pecado de Miriam. O pecado de Miriam e a punição, uma punição muito severa, talvez até considerada desproporcional, e existem debates até hoje, né, se aquilo foi lashon hará ou se aquilo foi liberdade de expressão, quer dizer, alguma coisa que bastante moderna. Até qual é o Het Miriam a gente não sabe, porque tem 2. Primeiro, ela faz junto com a Aaron, né, mas ela que dá a partida, porque está escrito vai ter Daber Miriam el Aaron. Quer dizer, nem em português, na tradução, não dá para ver isso. Porque na tradução, eu estou com a melhor tradução. Eu tô com a tradução, aquela que é considerada a mais próxima de João Ferreira de Almeida, a que tem menos distorções. Não é uma tradução judaica, mas ela tem, considerada, antes de saírem traduções judaicas, é a que tem menos distorções. Até nessa tradução diz... Miriam e Aaron disseram, mas não é, em hebraico estava a ter Daber Miriam el Aaron. Quem disse foi Miriam, ela falou para Aaron. Depois Aaron entrou na conversa. Isso explica por que Miriam foi acometida de tsarat, que é uma doença parecida com lepra, e Aaron não, ou que Aaron foi, mas ficou curado no mesmo dia, e Miriam não. Então, eles falaram os 2 falaram 2 coisas, e as 2 contra Moshe. A primeira é sobre uma mulher misteriosa que Moshe casou com. Moshe casou com uma mulher Cushit, quer dizer, etíope. Será que Tzipora era etíope? Ou será que ele se separou de Tzipora e casou? Ninguém sabe. Todas essas possibilidades estão no Talmud. Mas isso é uma frase só. Vai ter Daber Miriam el Aaron. Quem levantou essa questão foi a Miriam. E Aaron entrou. E em seguida, Miriam e Aaron disseram para Moshe, você acha que só você tem profecia? Nós também somos profetas, porque uma vez Aaron, na Torá, é chamado de profeta, uma vez avulsa, e Miriam a Neviá também é chamada. Então, aqui nesse capítulo, no capítulo 12, logo em seguida de criticar o casamento, a união de Moshe com Isha Cushit, entra isso. Você pensa que só você é profeta? Nós também somos profetas. Olhem como a profecia está circulando aí no Sanedrim, nos 2, Eldad e Meidad, e a competição de Miriam com Aaron. Então, ela foi acometida de tsarat, ela ficou metzorat, e Moshe disse aquela frase
que até hoje é considerada uma frase, uma fórmula de cura, de 5 palavras, El Narefanalá, Deus, por favor, cure-a, por favor. E 5 palavras 2 vezes, por favor. E 5 palavras monossilábicas, El Narefanalá. Se a gente tirar o por favor, só sobra Deus cure-a. Um grito, vai Sac Moshe. Moshe gritou, Deus cure-a, por favor, Deus cure-a, por favor. E aí Deus respondeu a Moshe com a sentença de Miriam. E ele disse, ela vai ficar afastada 7 dias, fora da Mahané, fora do acampamento, ela vai ficar 7 dias, a travessia vai parar por aí, até ela voltar, ela vai ficar 7 dias afastada, fechada, vai tissaguer Miriam. Está escrito 2 vezes a palavra tissaguer. Tissaguer, ela vai ficar fechada 2 vezes. Isso me lembrou demais como isso está atual. O castigo de Miriam, que durou 7 dias, o castigo de Miriam foi, segundo o Talmud, foi por causa de Lashon Hará. Qual das duas, se por causa da mulher Cushit ou por causa da competição da profecia, não se sabe. A tendência do Talmud é juntar as duas, dizer que as duas têm a ver uma com a outra. Como se dissesse, eu e Aaron também temos o espírito profético e, no entanto, não nos separamos dos nossos cônjuges. Isso o Talmud faz isso. Mas existem também suposições de que são 2 coisas separadas. Enfim, ela foi acometida de Tzarat por causa de Lashon Hará. E aí nós temos, por que isso é atual? Nós temos 3 elementos dentro dessa sentença de Miriam, né? Desse ônus, desse castigo de Miriam, que é o isolamento, ficar fora da Mahané, né? fora da rua, o isolamento, o confinamento, porque ela vai ficar fechada 7 dias. O acampamento parou a travessia, e, por fim, os 7 dias, o número 7. Eu vou abrir, então, para os debates, e eu queria... Essa passagem da Miriam, eu tenho um canal no YouTube, eu queria até convidar vocês para participarem, e, coincidentemente, o último vídeo que eu gravei é sobre esse Het Miriam, Ones Miriam, é sobre esse castigo de Lashon Hará, onde eu faço um paralelo com a situação atual da corona. Quem tem uma escuta, né, uma escuta favorável, uma escuta boa para essas, né, esse tipo de pensamento investigativo, é só entrar no YouTube que está lá disponível. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e gostaria de ouvir a opinião de vocês.